Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Luiz Fabiano Leles. E nós estamos em mais uma gravação das lições da Escola Bíblica Dominical da CPAD. Esse trimestre estamos estudando sobre o avivamento. Aviva a tua obra. Semana passada foi a lição número 12, que falou sobre vivendo no Espírito. Infelizmente nós tivemos um probleminha técnico e não pudemos gravar essa aula. E hoje estamos de volta com a lição número 13. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Você que é novo por aqui, quero te informar que a nossa gravação ela é 100% amadora. Estamos no ambiente doméstico, onde não há revestimento acústico, então hora ou outra você vai ouvir algum som no fundo de carro passando, moto, alguma coisa desse tipo, mas nada que atrapalhe você entender a ministração da lição. Também te convido a se inscrever no canal, compartilhar, dar o seu ok, fazer seu comentário, porque assim o YouTube ele entende que o conteúdo é relevante e ele acaba enviando esse conteúdo também para demais pessoas. Nosso objetivo aqui é contribuir com os professores da EBD para que tenhamos uma EBD cada vez melhor. Pois bem, chegamos ao final de mais um trimestre, essa é a última lição, e nós podemos aprender coisas maravilhosas acerca do que é o verdadeiro avivamento. Desmistificando aqui o conceito de avivamento que muitos têm, porque muitos confundem avivamento com movimento. E nós aprendemos que o avivamento ele tem uma série de elementos que o acompanham, e não necessariamente um movimento é um avivamento. Isso aí nós aprendemos ao longo da lição. E agora chegamos na lição que leva ao tema do trimestre. Aviva, ó Senhor, a tua obra. E o textuário dessa lição diz assim: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da tua misericórdia. Abacuque 3 e o verso 2. A verdade prática diz assim: é vontade de Deus avivar a sua obra nestes últimos dias, até que o Senhor Jesus volte. A nossa leitura da Bíblia em classe está em Abacuque, capítulo 3, versículo 1 e 2, e o versículo 16 ao 19. Eu quero convidar você, professor, para que você se contextualize e você leia todo o livro de Abacuque. São apenas 3 capítulos, é muito pequeno, dá para você ler todos os 3 capítulos e assim ficar dentro de um contexto mais detalhado sobre o que está acontecendo. Não vamos ler aqui o texto para ganhar tempo, mas você, professor, leia, e leia não apenas esse texto, mas todo o capítulo 3, conforme a gente sempre sugere, para que você fique mais por dentro do assunto. Pois bem, lição número 13. Aviva, ó Senhor, a tua obra. O que nós veremos nessa lição? Primeiramente, nós veremos sobre a situação espiritual de Judá. Esse contexto é um contexto em que Judá está vivendo uma situação espiritual muito decadente. E é nesse exato contexto que Abacuque ele começa a orar a Deus e começa a questionar a Deus sobre a situação que Judá estava vivendo. Então vemos a oração do profeta Abacuque, é uma oração de questionamento. No capítulo 1, nós vamos ver essa oração de questionamento de Abacuque. No capítulo 2, nós veremos a resposta de Deus. E no capítulo 3, veremos a oração de Abacuque, o clamor pelo avivamento. Lembrando a você que, neste contexto aqui, o reino de Israel, o reino do norte, né, já estava cativo lá, foi levado cativo pelos assírios, e agora Judá está vivendo a mesma situação do reino do norte, está vivendo a mesma situação de Israel. E agora então o profeta Abacuque, ele faz uma oração ao Senhor, e nessa oração nós vamos ver os questionamentos dele. Então veremos que após os questionamentos ele faz um clamor pelo avivamento, e esse clamor pelo avivamento é exatamente para que Deus venha trazer, né, um renovo para o reino de Judá. Nós vamos ver também qual foi a resposta que Deus deu para Abacuque, qual foi as atitudes de Deus diante
das orações de questionamento de Abacuque. Vamos ver também a chegada do avivamento pela palavra de Deus. Aqui é bom informar que o avivamento que Abacuque está pedindo a Deus não vai chegar na época dele. Esse avivamento virá bem depois, porque esse avivamento se trata exatamente da restauração espiritual do povo de Deus. Vamos ver também, fazer um paralelo entre a situação espiritual da época de Abacuque com a situação espiritual nos dias de hoje e a necessidade que nós temos de avivamento, assim como Abacuque viu e pediu a Deus por esse avivamento na época dele. E como sempre, faremos algumas aplicações práticas durante a ministração e também no final de cada tópico. Então esses são os assuntos que nós iremos abordar de uma maneira mais detalhada aqui, tópico a tópico. Pois bem, vamos então ao nosso primeiro tópico. Nesse primeiro tópico nós vamos abordar sobre o clamor pelo avivamento. Dentro desse tópico nós iremos abordar a situação espiritual de Judá. Então, lembre-se, conforme eu disse aqui, a situação espiritual de Judá, ela é uma situação de decadência. A mesma situação espiritual que estava o Reino do Norte, Israel, agora também Judá se encontra nessa mesma situação de decadência espiritual. Então, Abacuque, quando faz a sua oração, ele apresenta a Deus exatamente essa situação decadente em que se encontrava Judá, tanto no aspecto espiritual, como também no aspecto moral. E qual era essa situação espiritual de Judá? Podemos ver, primeiro, lá em Abacuque capítulo 1, versículo 4, vai nos dizer assim: a lei não é cumprida, nem nos tribunais se faz justiça, pois os perversos são muito mais numerosos que os justos, e com isto a justiça é torcida. Então a primeira situação ali, decadente em Judá, era a situação relacionada à justiça. A justiça não era justa. Aqui diz na versão Nova Viva, que é a versão que eu uso, que é uma versão mais clara, fala que a lei não é cumprida e nem nos tribunais se fazia justiça. Ou seja, isso porque os perversos eram mais numerosos que os justos e a justiça era torcida. Então a primeira situação de Judá era uma situação de injustiça para com os pobres, para com os menos favorecidos, para com aqueles que eram pessoas de classe baixa. Não havia justiça. A justiça não fazia justiça. Segunda situação, o povo vivia em pecado aberto. Por isso que é importante você, professor, ler todos os 3 capítulos para você se contextualizar dessa situação. Lendo, você vai ver que a situação vai além do que nós colocamos aqui. Nós colocamos 3 situações que resumem toda a situação de Judá. Mas o povo vivia em pecado aberto. Havia uma imoralidade. Havia práticas de imoralidade, a violência imperava. Então, era uma situação terrível. E para complicar mais ainda, conforme a imagem sugere, o povo vivia na idolatria, adoravam ídolos. Abacuque 2, 18 e 19 vai mostrar exatamente, falar sobre isso. Qual é o proveito de adorar ídolos feitos pelos homens? Porque Judá se encontrava, como eu disse, na mesma situação do Reino do Norte antes do cativeiro que a eles foi imposto. Eles viviam também na prática da idolatria. Então essa era, resumidamente, a situação de decadência espiritual de Judá. É quando, então, Abacuque resolve questionar a Deus. Quando você começa a ler a oração de Abacuque no capítulo 1, você vai ver que a oração de Abacuque é uma oração de questionamento. Ele começa a questionar a Deus, a perguntar a Deus por quê que tudo aquilo estava acontecendo. Então nós podemos observar que Abacuque ele não demonstrou nenhum medo de expressar suas dúvidas, e muito menos nenhum medo de expressar suas queixas a Deus. E nós aprendemos num trimestre que falava sobre Jó, que não é
pecado questionar a Deus. É pecado nós murmurarmos contra Deus. E Jó questionou a Deus muitas vezes. Então vemos que agora Abacuque, diante de toda a situação de imoralidade, de injustiça, de idolatria, de corrupção moral e espiritual que estava acontecendo, Abacuque ele começa a fazer uma oração de questionamento a Deus. E ele faz os seguintes questionamentos. Primeiro, por que Deus permitia que a injustiça e a violência dominasse a sua nação? Por que, Senhor? Por que o Senhor permite que a injustiça esteja dominando essa nação? A violência dominando essa nação? Então Abacuque começou a questionar a Deus porque no entendimento de Abacuque Deus estava inerte. Deus estava indiferente. Deus não estava fazendo nada para interferir naquela situação. Nós vemos aqui que o comentarista coloca sobre a oração, de angústia, clamor de angústia de Abacuque, é o que ele vai dizer aqui no tópico, a intercessão angustiada de Abacuque. Mas aqui nós aprendemos uma coisa importante, mesmo angustiado, Abacuque não deixou de clamar a Deus. Passando para nós a aplicação prática que mesmo angustiado, nós não podemos deixar de clamar a Deus. E Abacuque no seu clamor, ele questiona a Deus. Então, Abacuque estava entendendo que Deus não estava fazendo nada. Outro questionamento, por que Deus não havia agido prontamente contra a corrupção espiritual e moral do seu povo? É como ele está perguntando, Senhor, por que o Senhor não faz nada? Por que o Senhor não interfere? O povo está envolvido na corrupção, a corrupção moral, corrupção espiritual, e o Senhor não faz nada, o Senhor não age, o Senhor não interfere, o Senhor está indiferente a toda a situação. Então, para Abacuque era como se Deus estivesse de braços cruzados, sem fazer nada. Ou então que Deus tinha virado as costas para toda aquela situação, fazendo vista grossa. Outro questionamento, por que Deus não se importava e nada fazia contra toda a maldade que estava acontecendo entre o seu povo, violência? Lembre-se, leia todo o capítulo que você vai identificar essa situação. Então aqui vemos Abacuque fazendo questionamentos a Deus, porque na visão e na percepção de Abacuque, Deus não estava fazendo nada. Por que os injustos prosperam? Por que os ímpios sobrepõem aqueles que são fiéis? Por que os oprimidos são simplesmente castigados pela justiça? Por que as sentenças são vendidas? Por que os juízes só decidem a favor dos injustos? Enfim, era uma situação em que, na percepção de Abacuque, Deus estava de braços cruzados. Deus não estava fazendo absolutamente nada, como se Deus estivesse indiferente. Mas, na verdade, o que nós vemos é que existia ali uma aparente indiferença da parte de Deus. Abacuque 2, 3 e 4. Deus não estava indiferente. O que Abacuque não sabia é que Deus não estava sendo indiferente a toda aquela situação. Se Deus não estava agindo, se Deus não estava fazendo nada, havia um motivo. Não é porque Deus estava indiferente. Não é porque Deus não estava vendo o que estava acontecendo. Não é porque Deus havia cruzado os braços, não. De forma alguma. Se Deus não estava fazendo nada, é porque havia um motivo. E que motivo era este? Primeiro, Deus estava exercendo a sua misericórdia e a sua longanimidade para com os transgressores. Deus não estava fazendo nada porque Deus estava exercendo primeiramente a sua misericórdia, a sua longanimidade. O que nós aprendemos no trimestre passado sobre a justiça de Deus? Que Deus não age com juízo sem antes conceder uma oportunidade de mudança. Deus não age com juízo sem antes exercer a sua misericórdia. E a sua misericórdia é uma oportunidade que o Deus dá ao homem de mudar as suas atitudes, de mudar a sua posição. Então Deus não estava indiferente. O que Deus estava fazendo era
usando a sua misericórdia, dando um tempo para que houvesse arrependimento daqueles que estavam transgredindo a lei de Deus. Outra coisa, Deus ele só age no seu tempo e não no tempo do homem. Então, conforme a imagem sugere, você vê um relógio por cima de um homem, conforme a imagem sugere aí, pela sua longanimidade e misericórdia, Deus tem seu próprio tempo para executar juízo. Então Deus não vai executar juízo antes de exercer a sua misericórdia, e a sua misericórdia implica em dar uma oportunidade de mudança. Deus só age no seu tempo, ele só faz juízo no seu tempo. Você quer um exemplo disso? Por exemplo, no caso do dilúvio. Deus esperou séculos para mandar o dilúvio sobre a terra, para punir a terra com o dilúvio. Não foi de imediato. Por quê? Porque Deus estava usando de sua longanimidade e também da sua misericórdia. Então, nós precisamos... Então, Abacuque ele não estava entendendo isso. Para Abacuque, Deus estava indiferente, mas Deus não estava indiferente. Agora, tem um detalhe. Quando Deus ele usa da sua misericórdia, dando tempo para que as pessoas se arrependam, e ele vai agir no seu tempo e não no tempo do homem, agora é preciso entender que, diante do exercício da sua misericórdia, diante do tempo dado para o arrependimento, se o homem virar as costas para Deus, se mesmo depois da oportunidade dada, o homem vira as costas para Deus, despreza a palavra de Deus, despreza Deus, o que vai acontecer? Aí sim, Deus já tem programado a sua resposta. E a sua resposta é o quê? A sua resposta é o juízo. Então, nós vamos ver que Abacuque tem uma percepção errada de que Deus está à toa. E ele faz a sua oração de questionamento diante da situação que ele presenciava ali no meio do povo de Judá. E ali parecia que Deus estava indiferente, mas não, Deus não estava indiferente. E aí então, vamos ver que Deus vai trazer a resposta para Abacuque. Então, quando Deus dá a resposta para Abacuque, e essa resposta ela está exatamente no capítulo 2, né? No capítulo 2, e o versículo 2 diz assim: E o Senhor me disse, escreve a minha resposta em tábuas, em letras bem grandes, para que qualquer pessoa possa ler a mensagem facilmente e saia correndo para contar a outros. Essas coisas que planejei, porém não acontecerão imediatamente. Lembra que eu disse que Deus age no tempo dele? Mas devagar, com determinação, certamente vai se aproximar o tempo em que a visão será cumprida. Se aparentemente está demorando muito, não se desespere, porque tudo vai acontecer mesmo. Seja paciente. O cumprimento dessa promessa certamente ocorrerá e não se atrasará. Ou seja, vai cumprir no meu tempo. Então Deus tinha uma resposta pronta para Abacuque. E a resposta que Deus tinha para Abacuque é que Deus iria usar uma nação para punir Judá. Só que não era essa a resposta que Abacuque esperava de Deus. A resposta que Abacuque esperava de Deus era que, primeiro, essa punição viria de imediato. E segundo, que Deus iria usar um povo ímpio para aplicar que Deus iria usar um povo nobre para aplicar essa punição. Então, podemos ver que Deus vai mostrar a Abacuque que ele vai usar os caldeus, os babilônicos, para trazer punição sobre o povo de Judá. E quando Deus dá essa resposta para Abacuque, Deus manda que Abacuque registrasse aquela resposta como se fosse no outdoor, para que todos que passassem pudessem ver o que Deus iria fazer. Esse registro era exatamente para quê? Para que todos pudessem ver que Deus iria interferir. Então essa resposta de Deus, que é uma resposta de punição, você tem que ler os 3 capítulos para ver isso, para entender isso, era uma resposta válida não somente para Judá, mas era uma resposta também válida para os caldeus.
Por quê? Porque os caldeus, que são os babilônicos, seriam usados para punir Judá, mas também eles seriam punidos por Deus também, porque era um povo pecador, era um povo ímpio, era um povo também terrível. Então esse mesmo povo que Deus iria usar para punir Judá, era um povo que também seria punido. Então, a resposta pronta de Deus é: Abacuque, não se preocupe, seja paciente, porque eu vou agir, mas eu vou agir no meu tempo, não é agora. Eu vou agir no meu tempo e não no seu tempo. E eu vou usar uma nação ímpia para punir Judá. Então, o que nós podemos tirar de aprendizado aqui nesse primeiro tópico? Algumas aplicações práticas que nós podemos tirar aqui. Primeiro, por vezes, Deus parece demorar a responder às injustiças e os ímpios ficam com um sentimento de segurança e retornam mais ousados em suas maldades. Então, quando nós fazemos um paralelo, e vamos repetir isso lá no último tópico, um paralelo entre a situação de Judá, do que estava acontecendo de injustiça, de imoralidade, de corrupção ali em Judá, e você faz um paralelo com nossos dias hoje, e aplicando ao nosso país, você percebe que não é muito diferente. Então, parece que diante de todas essas situações que está acontecendo, parece que Deus está inerte, parece que Deus está indiferente. Temos injustiças acontecendo, corrupção. E quando eu falo corrupção moral, eu não falo apenas de corrupção no mundo, mas de corrupção dentro das igrejas, de imoralidades, isso, de maldades. Tudo isso não apenas acontecendo lá fora, mas acontecendo também dentro das igrejas. E aí, no caso do mundo, os ímpios, por ficarem aparentemente impunes, eles se fortalecem, né? Eles ficam mais ousados nas suas maldades, porque fazem uma leitura de que nada vai acontecer. Mas, no fim, pode ter certeza de uma coisa: Deus sempre traz justiça. E Deus sempre garante que Ele sempre age no seu tempo. Então, da mesma forma que Abacuque estava se sentindo, fazendo uma leitura de que Deus não estava fazendo nada do que estava acontecendo, que Deus não estava vendo nada, que Deus estava de braços cruzados. A mesma leitura muitas vezes fazemos nos dias de hoje, diante de tanta injustiça, de tanta maldade, de tanta violência, de tanta impunidade, de tanta corrupção que está acontecendo, parece que Deus está de braços cruzados. Mas pode ter certeza de uma coisa: Deus está vendo tudo. E Deus, no tempo dele, ele vai agir. Ele está usando da sua misericórdia para poder futuramente usar do seu juízo. E quando chegar o momento do juízo, é o momento em que Deus vai agir contra todos os transgressores, contra tudo isso que está acontecendo ali. Então, nesse primeiro tópico, nós analisamos a situação espiritual de Judá, analisamos a oração de questionamento de Abacuque com tudo aquilo que estava acontecendo, analisamos a aparente indiferença de Deus, porque Deus não estava indiferente, analisamos a resposta que Deus deu para Abacuque e fizemos algumas aplicações práticas para os nossos dias de hoje, que não é diferente, mas o mesmo Deus de Abacuque é o mesmo Deus nosso nos dias de hoje. Pois bem, no segundo tópico, nós iremos abordar sobre o avivamento pela palavra. O avivamento pela palavra. E o que nós podemos entender, dando continuidade à sequência dos fatos? Pois bem, Abacuque fez os seus questionamentos, Deus deu a sua resposta para Abacuque. E agora Abacuque vai entender que o que o povo precisa é de um avivamento. E ele vai, no capítulo 3, o versículo 1 e 2, vai dizer assim: esta é a oração de triunfo que Abacuque cantou ao Senhor. Então, essa oração do capítulo 3 de Abacuque é uma oração feita em forma de cântico, em forma de louvor. Não sabemos qual é a melodia, mas é em forma de cântico. E no capítulo 3, verso 1, diz assim: esta é a oração de triunfo que Abacuque cantou ao Senhor. Ó Senhor, aviva a tua obra, ouvi a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra. No meio dos anos, a
notifica. Esse versículo, né, ele está aí em nossa lição. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. Então, quando analisamos essa oração, nós vamos ver que Abacuque ele começa a sua oração dizendo que ele tinha ouvido a palavra de Deus. Está em Abacuque, exatamente no capítulo 3. Esse ouvir a palavra de Deus significa o quê? Significa que ele ouviu a voz de Deus falando com ele quando da resposta de seus questionamentos. Então, quando ele diz assim, ouvi a tua palavra, ele está dizendo que ele está se referindo à resposta que Deus deu a ele. Ele ouve a voz de Deus lhe dando resposta naqueles questionamentos que ele tinha feito. Então, quando ele ouve a voz de Deus, ele sente um impacto no coração, porque ele ficou alarmado, ele percebeu que Deus não deixaria de julgar o pecado do povo. Então, diante disso, ele começa a perceber a necessidade de um avivamento, a necessidade que precisava de um avivamento. Então, o que nós podemos ver aí é que a palavra de Deus, a voz de Deus vai transformar o Abacuque questionador num Abacuque adorador. Então ele percebe naquele momento ali, ouvindo a voz de Deus, na sequência você vai ver Deus falando com ele, ele percebe que o povo precisava do quê? Que o povo precisava de um avivamento. E quando ele ora assim, aviva, ó Senhor, a tua obra, a que obra que ele estava se referindo? Qual é a obra que Abacuque está se referindo e pedindo a Deus para avivar e para notificar ao longo dos anos? Porque se prega muito nesse texto, já trazendo a obra no seu sentido espiritual para os dias de hoje, mas não é o caso de Abacuque. Abacuque estava se referindo ali naquele momento a algo específico. Então, dentro de um contexto, nós podemos dizer que essa obra que Abacuque está se referindo e pedindo a Deus para avivar e para notificar é exatamente a restauração de Judá. É o avivamento espiritual do povo de Deus. E quando ele pede para notificar, é para que Deus faça conhecido esse avivamento, para que Deus faça conhecido esse renovo que ele iria trazer para ali o povo de Judá. Então, era como se ele estivesse dizendo assim, Senhor, aviva o teu povo. Nós não aprendemos que avivamento é um retorno ao que, né, aquilo que é importante para a vida diante de Deus? Nós não aprendemos que avivamento é tornar vivo de novo? Que avivamento é resgatar a obediência, resgatar a fidelidade, é o retorno à fidelidade, à obediência, a tudo isso? Então, quando ele diz, aviva, ouvi a tua palavra e temi, aviva, ó Senhor, a tua obra, ele está dizendo, Senhor, torna vivo o teu povo de novo, faça com que o teu povo volte, né, volte à prática da tua palavra. Faça com que o teu povo volte a ser obediente a ti, volte a ser um povo adorador somente a ti. Renova o teu povo, traz vida de novo para o teu povo e ao longo dos anos torna essa restauração, esse renovo do teu povo conhecido. E no dia da ira, quer dizer, essa ira seria o momento em que Deus iria trazer juízo. E no dia da ira, Senhor, lembra-te da tua misericórdia. Nós iremos falar mais sobre isso no terceiro tópico, quando falarmos sobre a misericórdia de Deus. Então, Abacuque, ele ouve a palavra de Deus. E a partir da palavra de Deus, ele entende que o povo precisava de um avivamento. A imagem que você vê é de uma Bíblia aberta com a chama de fogo ali sobre ela. É exatamente isso, que o avivamento ele vem quando nós ouvimos a palavra de Deus. Então podemos dizer que o avivamento ele vem através da palavra de Deus, quando ouvimos a palavra de Deus. E uma vez que nós ouvimos a palavra de Deus, ela traz temor para o nosso coração. É a sequência da oração dele, quando ele diz, ouvi a tua palavra e temi. Então, naquele momento em que
Abacuque ouve a voz de Deus, e a voz de Deus é a resposta que Deus dá para ele. Ele teme, ele temeu ao Senhor. Só que o que nós precisamos entender é que esse temor que Abacuque teve a Deus não se trata aqui de um temor de medo, de pavor, né? Ou de terror, não. Mas é um temor relacionado à reverência, ao respeito, né? Que vai ser aplicado em todas as áreas da nossa vida. Então é como se Abacuque estivesse orando assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ouvi a tua palavra, Senhor, e respeito a sua resposta. Respeito, né, aquilo que o Senhor está dizendo. Porque o que é temer a Deus? Então, conforme a imagem sugere, vemos aí a imagem, o exemplo de Pedro, de Jó e Noé, que foram homens tementes a Deus. Temer a Deus não significa medo, não significa horror indescritível, não significa fugir, não significa se afastar, não significa idolatração, superstição. Antes, temer a Deus é o quê? É admiração, é estima, confiança, compreensão, cuidado, obediência, consagração, amor, adoração, é a retribuição e a rendição incondicional e submissa a Deus. Isso é temer a Deus. Então, quando ele fala, ouvi a tua palavra, é a voz de Deus falando com ele na resposta. Ouvindo a tua palavra, eu temi. Temi, quer dizer, eu confio, Senhor, na tua ação. Eu compreendo o que o Senhor vai fazer. Eu tenho respeito por aquilo que o Senhor vai fazer. Eu reverencio a tua decisão. E isso se aplica em todas as áreas da nossa vida. Então, a palavra de Deus trouxe para o coração de Abacuque o temor a Deus. A palavra de Deus fez ele entender que o povo, diante da resposta que Deus deu a ele, que o povo precisava de um avivamento. É quando então ele faz a oração pedindo a Deus para avivar a obra dele, que naquele contexto representava o povo de Judá. Então Abacuque ele viu que a palavra de Deus tinha um tom muito grave e até mesmo assustador, porque quando Deus dá a resposta para Abacuque, você vai ver isso no capítulo 2 ali, o que Deus ia fazer, aquilo veio num tom muito grave, até mesmo assim assustador. Diante da lógica humana, era para Abacuque ficar apavorado. Só que Abacuque, no coração, ele teme a Deus. Significa o quê? Que ele respeita, ele reverencia a Deus, ele confia na palavra de Deus, ele compreende a palavra de Deus. Ele simplesmente tem o cuidado de entender tudo aquilo que Deus ia fazer sem se desesperar. Por quê? Porque ele sabia exatamente de algo muito importante, que Deus iria fazer tudo conforme a vontade dele. Então, neste momento que ele ouve a palavra, que o temor vem ao seu coração, ou seja, que ele ouve a voz de Deus trazendo resposta, nasce no coração dele o temor, e aí então ele passa a fazer o quê? Ele passa a clamar pelo avivamento. Então, depois que ele entende que o juízo de Deus seria inevitável sobre o povo, aquele povo desobediente, depois que ele ouve a palavra de Deus com temor, ele agora clama pelo avivamento espiritual de Judá. Ele entende que Judá precisa de um avivamento espiritual. Então nós podemos observar que, além dele clamar pelo avivamento espiritual do povo, ele pede a Deus também que notifique a sua obra. Ou seja, que Deus torne conhecido esse avivamento quando Deus o fizer. E que Deus se lembre, na ira dele, de Deus, que Deus se lembre da sua misericórdia. Por quê? Porque a ira ali, dentro do contexto, entendemos que é o juízo que Deus vai trazer sobre Judá. Que quando acontecesse esse juízo, Deus se lembrasse da sua misericórdia. E nós vamos falar mais sobre isso no próximo tópico, então vamos deixar para comentar alguma coisa aqui no terceiro tópico. Então, esse é o clamor pelo avivamento que ele faz. Senhor, ouvi a tua palavra, ouvi a tua voz na resposta que o Senhor me deu. E isso fez nascer temor no meu coração, respeito, reverência, obediência, compreensão à tua vontade. Por isso eu peço, Senhor, aviva a tua obra, faz o teu povo ficar vivo de novo, torna conhecido isso que o Senhor vai fazer com o seu povo. E no dia que o Senhor trouxer juízo, lembra-te da tua misericórdia.
Então, quais são as aplicações práticas que nós podemos trazer desse segundo tópico aqui? Primeiro, é preciso ouvir a voz de Deus com atenção para viver um período de avivamento espiritual. Se você quer viver um avivamento espiritual na sua vida, pare para poder ouvir a voz de Deus com atenção, certo? E hoje a voz de Deus, ela é expressa de que forma? Pela sua palavra escrita, que é a Bíblia Sagrada. Então, traduzindo isso daqui mais claro para você ainda, se você quer ter um período de avivamento, ouça a voz de Deus. E a voz de Deus para nós hoje, ela é através da Bíblia Sagrada, através da palavra de Deus. Então, leia a palavra de Deus, viva a palavra de Deus, pratique a palavra de Deus, porque fazendo isso, você está ouvindo a voz de Deus. Segundo, a palavra de Deus, ela produz temor e um novo estilo de vida para aquele que a cumpre. Foi exatamente isso que aconteceu com Abacuque. Ao ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, a resposta de Deus, que é a palavra e a voz de Deus, nasceu temor em seu coração. E isso traz para nós um novo estilo de vida. Então o que nós aprendemos aqui? Que não pode haver avivamento sem a palavra de Deus e sem o temor a Deus. Não existe avivamento sem a palavra de Deus e sem o temor a Deus, porque são esses dois elementos que vão trazer um novo estilo de vida, um novo comportamento, uma nova atitude, uma nova mentalidade. Então, precisamos ter a palavra de Deus e a palavra de Deus traz o temor. Lembre-se, temor a Deus não é medo. Não é fugir de Deus com medo de ser castigado por Ele, não. Temor a Deus é respeito a Deus, é obediência a Deus. A palavra disse que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Para você entender o temor a Deus é a consciência de que Deus está presente. Que você não vai pecar porque você sabe que Deus está presente e você respeita Deus. E você é fiel a Deus. Então, onde você estiver, seja no trabalho, na faculdade, na escola, numa viagem, em qualquer ambiente que você estiver, diante de uma situação de indução ao pecado, que é a tentação, você não vai pecar, não vai cair na tentação. Por quê? Porque você teme a Deus. E se você teme a Deus, você respeita Ele. Ele está presente ali. Os maridos, os cônjuges não têm que ser fiéis às suas esposas e seus esposos, respeitá-los onde quer que estejam. Isso é temor. Então, temor a Deus é a mesma coisa. É quando nós temos a consciência de que Deus está presente e nós o respeitamos. Nós somos fiéis a Ele, nós o obedecemos, nós nos submetemos à vontade dEle. Então, a outra aplicação prática é que a palavra de Deus e a oração nos coloca do caminho do avivamento. Hoje, infelizmente, muitas igrejas só têm períodos de louvor. Nada contra, louvor é necessário, louvor ele molda a palavra, o louvor prepara o nosso coração para ouvir a palavra, mas acontece que em muitos lugares estão dando muito espaço para cânticos e pouco espaço para a palavra. É 1 hora, 2 horas de louvor e 15 minutos da palavra. Mas o que vai levar a pessoa a prepará-la para o avivamento é a oração e a palavra de Deus. Coloca a pessoa no caminho do avivamento. Então, Abacuque ora, ele ouve a palavra de Deus, a voz de Deus, e então ele vê a necessidade do avivamento. Então, é a palavra de Deus e a oração que nos capacita para a vitória em qualquer situação. Nós somos capacitados para a vitória através da palavra de Deus e através da oração. Outra aplicação prática, o avivamento deve ser o anseio da igreja em todos os tempos e em todos os lugares. Que passe 200 anos, mas o anseio da igreja deve ser pelo avivamento. E Abacuque, ao ouvir a palavra, ele ansiou pelo avivamento para o povo de Judá. Então, nós devemos clamar pelo avivamento sempre, entendendo uma coisa, que o avivamento não é por merecimento da igreja, e muito menos, muito menos algo agendado pela igreja, não. O avivamento é um favor e ação de Deus. Significa, então, que eu não posso agendar uma data para acontecer o avivamento.
Então nós temos uma atitude muito errônea de muitos que dizem assim: amanhã teremos uma manhã de avivamento. Como assim? Você está agendando o avivamento para acontecer na sua igreja? Sendo que o avivamento é um favor de Deus e é com a ação de Deus, é Deus que manda o avivamento. Então o que nós temos que fazer é clamar pelo avivamento, mas entendendo que o avivamento não é uma agenda nossa, o avivamento é uma agenda de Deus. Então o correto é: amanhã teremos uma manhã de busca pelo avivamento. Aí sim. Mas você dizer que amanhã teremos um culto de avivamento, você está dizendo que vai ter um avivamento. Você está agendando o avivamento. E o avivamento não é um homem que dá. O pregador pode ser o mais eloquente que for. Ele pode trazer movimento para a igreja. Mas avivamento verdadeiro que temos estudado, o avivamento é Deus que manda e é no tempo dele, é na data dele, é na hora dele, é segundo a vontade dele, é um favor feito a nós por ele e na agenda dele e não na agenda do homem. Então o que nós temos que fazer? Podemos marcar trabalhos de avivamento? Sim, desde que esse trabalho seja um trabalho de busca pelo avivamento. Aí sim, se Deus estiver na agenda dele, ele vai fazer esse avivamento. Considerando que cura divina, libertação, faz parte do avivamento, também não é correto dizer: olha, amanhã teremos um culto de cura divina. Olha, como assim? Você tem certeza que vai ter cura divina? Pela fé você tem. Mas e se Deus não quiser curar naquele dia? E se não estiver na agenda de Deus curar ninguém naquele dia? Então, é preciso tomar cuidado. O que nós temos que fazer é buscar o avivamento, mas entendendo que o avivamento e os seus resultados e as suas manifestações que fazem parte dele é uma agenda de Deus e não conforme a agenda do homem. Pois bem, assim chegamos ao nosso terceiro tópico. No terceiro tópico, nós vamos ver que o avivamento é uma questão de vida ou morte. É isso mesmo. O avivamento é uma questão de vida ou morte. Quando Abacuque ele ouve a palavra de Deus, que foi a voz de Deus trazendo resposta para ele, ele vê a necessidade de avivamento. E junto com o clamor pelo avivamento, o que Abacuque faz? Ele faz um clamor pela misericórdia de Deus. Vamos voltar com mais detalhe agora sobre a misericórdia. Então, no seu clamor, ele inclui o clamor pela misericórdia. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Já vimos aqui que a ira se refere ao momento do juízo de Deus, para que Deus se lembrasse da sua misericórdia. Por quê que ele faz isso? Porque Abacuque sabia que diante de toda a decadência espiritual de Judá, se Deus não tivesse misericórdia, todo o povo pereceria, inclusive aqueles que eram fiéis, porque no meio dos infiéis sempre há um remanescente fiel. Em qualquer situação, sempre haverá o remanescente fiel. Então a preocupação de Abacuque era que se Deus não tivesse misericórdia, no momento do juízo, até os fiéis poderiam perecer. Então esse clamor pela misericórdia que ele faz tinha pelo menos dois objetivos. Primeiro, preservar a vida daqueles que eram fiéis e que o Senhor desse o entendimento ao povo que quando o juízo viesse, eles reconhecessem que aquilo que estava acontecendo é uma correção divina. Era Deus corrigindo eles, como aconteceu com o povo do norte quando foram levados cativos. E que eles, lá no cativeiro, reconheceram que Deus estava corrigindo eles. Então, por isso, ele inclui no seu clamor pelo avivamento, ele inclui também um clamor pela misericórdia de Deus. E ele fez esse clamor pela misericórdia de Deus exatamente porque ele sabia que Deus é misericordioso. Nessa imagem que você está vendo agora, eu voltei o slide, dessa mão tentando socorrer o outro, é exatamente o que Deus faz. Deus faz isso pela sua misericórdia. O homem não merece ser socorrido. O homem não merece ser pego pelas mãos, mas Deus faz isso pela sua misericórdia. E Abacuque sabia disso. Abacuque sabia que Deus é misericordioso. Abacuque sabia que Deus ouve as orações daqueles que são transgressores, que se arrependem dos seus pecados e buscam a sua face,
né? Buscam a sua face e buscam o perdão dos seus pecados. Você corrija, por favor, o slide aí. O slide ele é digitável, então você pode, né? Você pode corrigir aí. Aí buscam a sua face e buscam o perdão dos seus pecados, porque a misericórdia do Senhor são novas a cada manhã. Lamentações 3:22 diz o quê? As misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias nunca não têm fim. Então, para aqueles que são transgressores, se eles se arrependem, se eles buscam a face de Deus, corrija aí, tá? O slide. Se eles buscam a face de Deus e buscam o perdão dos seus pecados, Deus está pronto a perdoá-los por causa da sua misericórdia. A imagem que você está vendo aí é exatamente a imagem de uma casa que ao seu redor, ali por trás, há um incêndio. Mas a casa está intacta, por quê? Porque ela merece estar intacta? Não. Mesmo com incêndio ao redor dela, ela está intacta porque Deus a protegeu. E Deus a protegeu pela sua misericórdia. Você quer um exemplo disso? Olha só, Davi, quando ele peca contra Deus, você vai ler isso lá em 1 Crônicas, na história de Davi, Deus dá pelo menos, se não me engano, faz três propostas para Davi. E Davi, ele vai simplesmente dizer o seguinte, diante dessas três propostas: olha, que caia eu nas mãos de Deus e não na mão dos homens. E por que Davi faz isso? Porque ele sabia que Deus é misericordioso e o homem não é misericordioso. O homem não tem misericórdia de ninguém, mas Deus tem misericórdia. Então, diante daquilo que Deus fala com Davi, ele disse que caia eu na mão de Deus e não na mão dos homens, porque Deus é misericordioso. E Abacuque sabia que Deus era misericordioso. Por isso, ele inclui no seu clamor pelo avivamento, ele inclui também o seu clamor pela misericórdia. E aí, nós podemos fazer agora um paralelo mais detalhado entre a situação espiritual do mundo nos dias de hoje, comparando com a situação espiritual de Judá na época de Abacuque. Da mesma forma, vivemos hoje um mundo onde a depravação moral se tornou endêmica, ou seja, se espalhou pelo mundo inteiro. Conforme a imagem sugere, você vê a imagem do globo, do que representa a Terra, rodeada de depravações, de violências, de iniquidades, de injustiças. Essa depravação moral, ela se espalhou pelo mundo em todas as camadas, inclusive dentro de muitas religiões. Não há sentimentos de vergonha e temor de justiça, como era o caso lá de Judá na época de Abacuque, também não tinha sentimento de vergonha, de temor, não tinha justiça. A iniquidade está institucionalizada, vemos aí a institucionalização do aborto, vemos aí a institucionalização da ideologia de gênero. Não há mais vergonha, não há mais temor, não há mais pudor. As pessoas fazem coisas absurdas, né? Como se fosse normal, porque não há mais essa racionalidade de moralidade. As pessoas são como animais. E o pior de tudo, a igreja se conformando e se alinhando com o mundo. Igrejas que aceitam as práticas imorais dessas pessoas. A igreja não pode recusar, por exemplo, um homossexual, a igreja não pode recusar um travesti, a igreja não pode recusar outros grupos de pessoas, mas, porém, a igreja não pode aceitar as práticas. Mas o grande problema é que muitas igrejas, com a desculpa de que Deus é amor e Deus ama todo mundo, com a desculpa de que a igreja precisa ser inclusiva, muitas igrejas estão aceitando essas pessoas com as suas práticas. E aí é que está o grande perigo. Então a situação espiritual do mundo, ela está se infiltrando dentro de muitas igrejas. É uma situação em que a gente olha e parece que Deus está de braços cruzados, mas não. Deus está vendo tudo. E Deus, no seu tempo e na sua hora, porque, repito, Ele não usa de juízo sem antes usar da sua misericórdia. Então, diante dessa situação espiritual e moral do mundo nos dias de hoje, que não é diferente daquela época, qual deve ser a postura do crente?
qual deve ser a nossa postura? E aqui são as aplicações práticas que nós fazemos. Primeiro, buscar encarar o avivamento como uma responsabilidade individual. Como a gente vem dizendo aqui, não espere um avivamento coletivo. Não espere um avivamento para a sua igreja local, mas busque você mesmo um avivamento para a sua vida. Encare isso como uma responsabilidade, uma necessidade individual. Segundo, parar de transferir culpa, reconhecer e se arrepender dos seus próprios erros, parar de colocar culpa sempre no outro, não acontece isso. Não, reconheça os seus erros, se arrependa dos seus próprios erros e busque um avivamento para a sua vida. Terceiro é que precisamos nos submeter inteiramente à palavra de Deus. Deus não nos quer pela metade, Deus nos quer por inteiro. Lembre-se disso. Quarto, entender que o avivamento é uma questão de sobrevivência espiritual. Quando nós entendemos que o avivamento é uma questão de sobrevivência espiritual, nós paramos de nos preocupar com os outros, paramos de culpar os outros, paramos de esperar um avivamento coletivo e buscamos nós mesmos um avivamento para nossas vidas. E por último, façamos a mesma oração de Abacuque. Aviva, Senhor, a tua obra, no meio dos anos a notifica. A obra hoje para nós é a obra de Deus em nossa vida, é a obra de Deus aqui na terra. Então que nós possamos fazer a mesma oração de Abacuque no dia de hoje. Pois bem, meus queridos, assim chegamos ao final de mais uma lição. E qual que é a conclusão que nós podemos chegar? Então, primeiramente, temos que entender que a ideia de avivamento, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, sugere um retorno a algo. É retornar ao primeiro amor. É o que está escrito em Apocalipse. Tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. E o primeiro amor implica naquelas manifestações do Espírito Santo, naquela fidelidade, naquela dedicação, naquela vida de piedade que nós tínhamos diante de Deus, de oração, de jejum, de consagração, de santificação, de prática da palavra. É voltar a tudo isso. Então, tanto no Antigo como no Novo, sugere isso, um retorno. Um retorno a algo, um retorno à sua natureza, um retorno ao propósito do que é realmente o avivamento. Então, Abacuque, ele preocupado com a condição espiritual do seu povo, ele clamou ao Senhor por um avivamento. Se você tem preocupação com tudo isso que está acontecendo, não apenas no mundo, mas no meio também das igrejas, no meio religioso, no meio do povo de Deus, clame ao Senhor por um avivamento para a sua vida, principalmente. Porque a partir da sua vida, Deus pode trazer avivamento para os que estão ao seu redor. Foi assim que aconteceu nos grandes avivamentos. E por último, em seu coração Abacuque tinha plena certeza que um remanescente fiel não haveria de perecer diante dos caldeus. Por isso que o próprio Abacuque vai dizer, o justo viverá pela fé. Em outra tradução dá, o justo viverá pela sua fidelidade, porque a fé ali, no hebraico, ela vai muito além de crer, de acreditar. A fé ali está relacionada diretamente à fidelidade. Fiéis são os remanescentes fiéis. E Deus não vai fazer perecer aqueles que são fiéis. E Abacuque tinha essa certeza, por isso que ele clama pela misericórdia de Deus, para que Deus não punisse junto com os infiéis aqueles que eram fiéis. Essa punição não significava não ser levado cativo, porque ser levado cativo já era uma preservação de vida, porque muitos morreram e não foram levados cativos. Sendo assim, então, essa convicção de que Abacuque tinha disso, de que Deus não haveria de deixar perecer os fiéis, trouxe alegria e ânimo para Abacuque. Então, no capítulo 3, verso 18 e 19, no últimos versículos do seu cântico, ele diz assim, depois que ele fala, ainda que a figueira não floresça. Então, resumindo, ele entende pela resposta de Deus que tempos difíceis virão. Tempos difíceis virão. Chegaria um tempo em que a figueira não ia florescer, por causa do juízo de Deus sobre Judá. Não haveria fruto na vide. Não haveria produção de azeite, porque a oliveira não iria produzir. Os campos iriam secar, não haveria mantimento.
As ovelhas da malhada iam ser arrebatadas, não teria leite. Nos currais não haveria vacas, então eles iriam passar fome, passar sede, iria ter muita escassez. Mas aí ele entende que, todavia, eu me alegrarei no Senhor e no Deus da minha salvação. Então essa convicção de que Deus era fiel e que Deus ia preservar, que Deus ia fazer o que tinha que fazer, ainda que viesse tudo isso, era como se ele estivesse dizendo: Senhor, agora entendi o que o Senhor vai fazer. E eu sei que tempos difíceis virão aí, mas o Senhor irá cuidar daqueles que são fiéis. E aconteça o que acontecer, ainda que falte alimento, ainda que falte leite, que falte azeite, que não haja plantas, enfim, ainda que haja todos esses problemas, todavia, Senhor, eu vou me alegrar em Ti. Eu vou alegrar no Deus da minha salvação. Por quê? Porque o Senhor é minha força. E o Senhor fará os meus pés como das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Aconteça o que acontecer, eu vou me alegrar no Senhor. Que essa seja a palavra para o nosso coração. Aconteça o que acontecer, que nós possamos continuar adorando e louvando a Deus, sabendo que aquele que vive pela fé, aquele que vive, que é fiel, Deus o preservará e Deus o dará vitória. Que Deus abençoe a sua vida. Assim chegamos ao final de mais um trimestre. Muito obrigado a você que tem nos acompanhado até aqui, você que tem sido um seguidor e que tem assistido a nossas aulas. Eu quero agradecer a você de coração, que você possa convidar outros para conhecer o nosso canal, para conhecer o nosso trabalho. O slide que você está vendo agora é exatamente do nosso contato. Nós não atuamos apenas na área da EBD, mas em todas essas áreas que você está vendo ali. E se você deseja receber esse material, no link aqui deste vídeo, eu digo aqui na descrição desse vídeo, haverá um link de grupos de WhatsApp que eu criei, pelos quais eu envio semanalmente, gratuitamente, esse material para que você possa usar também na sua escola bíblica dominical, caso você tenha, tenha DataShow, ou se você não tem o material em PDF para você seguir, ter uma ministração numa ordem de entendimento, mais fácil. Se você deseja, você entra no nosso grupo de WhatsApp pelo link que vai estar aqui na descrição, e a partir daí você estará fazendo parte do nosso grupo. Ao entrar no grupo, pelo link convite, eu quero te pedir que entre em contato comigo, me mande o seu nome e sobrenome, de onde você é, para que eu possa registrar no grupo. Se você entrar no grupo, você verá que todos lá têm os seus nomes locais, porque fica fácil para ter um atendimento personalizado. Se esse projeto é importante para você, se esse projeto é útil para você, então ajude a manter esse projeto, faça aí a sua contribuição voluntária e Deus estará te retribuindo em dobro aquilo que você de bom coração nos ajudar. Não significa que se você não ajudar, você não receberá o material. Você receberá normalmente, mas como reconhecimento, se você percebe que é importante para você, que você usa, nos ajude a manter. E lá no WhatsApp, pelo privado, eu posso te explicar o porquê dessa contribuição, caso você possa fazer essa contribuição. Que Deus abençoe sua vida, que você tenha uma excelente semana. No próximo domingo começamos um novo trimestre, agora falando sobre a família. E espero continuar junto com você aí. Convide mais pessoas para poder se inscrever no canal, compartilhe, faça seus comentários. Faça a sua pergunta, dê o seu joinha, para que assim mais pessoas possam ser alcançadas com o nosso trabalho. Nosso objetivo é, repito, contribuir com os professores da EBD para que tenhamos um EBD cada vez melhor. E lembre-se que, se o seu chamado é ensinar, então que haja dedicação ao ensino. Que Deus te abençoe e até a semana que vem, no novo trimestre, em nome do Senhor Jesus Cristo.